E aí, galerinha, tranquilinho? Bora fazer mais um videozinho aqui para poder explicar o que deixou meio vago aqui na última aula, que é a aula que eu falei sobre views. Quando nós estamos trabalhando com uma view, ela é praticamente uma tabela. Então, sim, estava dando um erro, né? Espero que vocês... eu dou um outro commit ali, ele de volta, não tem problema. Então aqui, porventura eu selecionar novamente, aqui eu tenho todas essas colunas. Mas é realmente uma tabela? Praticamente. Se eu quiser selecionar só alguma coluna, por exemplo, CD cliente, é da onde? Do view endereço completo. Então, eu seleciono somente isso. Vou copiar, vou jogar aqui. Ok? Eu posso tratar como uma coluna em todos os outros scripts. Enquanto eu estiver mexendo nessa base de dados, eu estou trabalhando em cima dessa view. Ok? Então, pode ser que esteja dando aqui, né? Tá vermelhinho porque ele não está verificando ainda, ele ainda não achou a view, mas não tem problema. O importante é que na hora que seleciona ele retorna algum dado. Então aqui ele trabalha, ela é praticamente uma coluna. Uma coluna não, desculpa, ela é praticamente uma tabela. Então eu posso fazer o que? Eu posso fazer joins com essa bendita, né? Com o view, eu posso fazer joins com ele, posso fazer seleções mais complicadas, eu posso selecionar somente alguns dados. Lógico, se você cria uma view, você já está criando uma lógica em cima dessa view, ok? Para ela poder te devolver determinada coisa. Mas a view, ela também serve para um motivo, ela também pode ser usada para algo muito legal. Esse aqui vai ser muito mais um exemplo, ok? Vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de estados, ok? E eu preciso fazer uma determinada migração. Eu não tenho só a tabela de estados, eu tenho que colocar algumas outras coisas e eu vou mudar o nome da tabela, por exemplo. Eu vou colocar, sei lá, estados churros. Ok? Eu mudo o nome da tabela. O grande problema de eu mudar o nome dessa tabela, todas as outras views aos quais eu uso essa tabela vão sofrer algum tipo de problema. Então, na minha aplicação, se eu mudar, é uma aplicação que eu dependa muito de views, ok? Então, eu tenho muitas views, muitas queries estão ligadas àquela... veja view aqui, né? A exibição está aqui embaixo. Aquela tabela, por exemplo. E eu não consigo mais. A partir do momento que eu tirar isso, eu vou perder. Então, todas as outras tabelas ao qual eu vou estar selecionando vão encontrar determinado erro. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma view com o nome da tabela. Neste caso vai ser TB estados, por exemplo. E eu criar uma lógica em cima desses dados ao qual eu fiz a migração e eu colocar nesta view. Na hora que eu fizer um select, eu fizer lá select asterisco, pronto, TB status, por exemplo, ele não vai querer identificar, se ele não vai precisar, não é que ele não vai querer identificar. Em termos, tanto faz se vai ser uma tabela ou se vai ser uma view. Importante é que vai estar retornando os dados ao qual você selecionou. E, graças a isso, você não quebra as outras views, os outros selects, as outras coisas as quais estavam por trás. Ok? Então, resumindo, uma view é uma tabela, vamos considerar dessa forma, ao qual você já tem uma determinada lógica para ela. Mas se porventura fosse um outro tipo de lógica, ou quisesse colocar um if ou algo do tipo, você consegue colocar algo mais complexo aqui. Você coloca uma determinada condicional, um condicional mais inline, né? Você consegue colocar aqui, beleza? Então, se porventura você precisar fazer alguma migração, precisar dropar alguma tabela, né? Eu preciso migrar para a tabela de estados para uma outra tabela um pouco mais robusta. Eu tenho que migrar esses dados, mas eu não quero perder. Eu não quero que tenha algum tipo de conflito. Então, eu crio uma view com o mesmo nome. Né? Logo depois de ter feito a migração, eu crio uma view com o mesmo nome, com os mesmos dados sendo selecionados, mesmo sendo alguma outra tabela, então algum outro nome, vamos dizer que deixou de ser endereços, fica logradouro, eu posso colocar um nome, posso colocar cd endereço, aqui era cd logradouro, não é mais endereço, mas eu consigo mudar e colocar aqui na frente. Então na hora que eu fizer a seleção ou algo do tipo, não vai ter tanto problema, ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se porventura precisarem de algum exemplo, quiser programar esse exemplo para vocês, eu faço isso em um outro vídeo. Belezinha?
Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.